Olá, primeiro ano, apostila 2, estudo do cariótipo e do genoma. Nós estaremos no setor B. Apostila 2, segundo bimestre, portanto, setor B. Perfeito? A aula se chama Estudo do cariótipo e do genoma. Para que você fique antenado, ligado neste vídeo que estamos fazendo de cariótipo, e vou alertar, o cariótipo é muito legal você conhecer, você entender muita coisa que vai acontecer lá na frente, quando você estiver no segundo e no terceiro ano, dependerá desse conhecimento de cariótipo que nós vamos fazer hoje. Muito bom, você tem que lembrar que o nosso material genético está no núcleo, no núcleo, maravilha, fizemos partes do núcleo. O núcleo contém o nosso material genético, o nosso material hereditário, que se chama cromatina. Em 99% do tempo que a célula vive, em 99% da vida da célula, o material genético está na forma de cromatina. Longos fios emaranhados. Quando a célula entrar em divisão celular, isso é absurdamente rápido, demora minutos às vezes. Quando a célula entra em divisão celular, seja mitose ou meiose, a cromatina se transforma nos cromossomos. Perfeito? Fizemos uma aula com os senhores, mostrando como um fio dessa cromatina, que eu chamei de cromátide, lembra? Cromátide, um dos fiozinhos da cromatina, vai se transformando em cromossomos. Cromátide duplicada, presa pelo centrômero. Isso é um cromossomo. Na nossa espécie, nossas células diploides, com o total de cromossomos da espécie, 46 cromossomos. Isso nos indivíduos normais. O cariótipo vai te informar, inclusive, que nem sempre isso é assim. Claro que a esmagadora maioria da espécie humana tem os 46 cromossomos em todas as suas células diploides, suas células 2N. Mas existe a célula haploide. Célula haploide, ela é feita, ela se divide por meiose. E a meiose pega o número de cromossomos e reduz a metade. Ela é N cromossomos. E no nosso caso, N igual a 23. Então, o nosso número de cromossomos, 2N cromossomos igual a 46. Professor, de onde veio um N cromossomo? Do papai, via espermatozoide. E o outro N cromossomos, professor? Da mamãe, via óvulo. Quando o espermatozoide fecunda o óvulo, N cromossomos do papai, N cromossomos da mamãe, 2N cromossomos na célula ovo que vai dar origem a nós. Perfeito? Depois eu fiz um estudo com os senhores, e espero que se lembrem, dos tipos de cromossomos. E eu dizia, o tipo de cromossomo depende da posição do centrômero. Centrômero é a região que une as cromátides irmãs. Às vezes, o cromossomo está bem no meio, às vezes ele está um pouquinho afastado, às vezes ele está bem afastado, às vezes ele está na ponta. Lembra? Eu fiz até um esqueminha aqui para você, ó. Você já viu aí? Metacêntrico, o centrômero está no meio. Submetacêntrico, o centrômero está deslocado. Os braços são desiguais, nesse caso o braço inferior é um pouquinho maior que o braço superior. Acrocêntrico, o centrômero está bem deslocado, está quase na extremidade. E o telocêntrico, ele literalmente é o centrômero aqui, ó, pontinho aqui, ó. Ele está na extremidade. Então, bem no meio, um pouquinho afastado, bem afastado o centrômero, e o centrômero é terminal. São os tipos de cromossomos. Professor, e como é que a gente organiza o cariótipo? Muito bom. O cariótipo é uma organização decrescente dos pares de cromossomos. Vou começar assim, ó. Só se faz cariótipo de uma célula diploide, portanto uma célula
2N cromossomos. Professor, qualquer célula do meu corpo, qualquer célula do seu corpo é somática, é diploide, é 2N cromossomos. No nosso caso, igual a 46. Professor, se eu pegar uma célula da pele, perfeito, da pele do fígado, uma célula do bulbo capilar, uma célula do seu fígado, da sua traqueia, do seu esôfago, dos seus pulmões, pensa numa célula do seu corpo, ela será diploide, 2N cromossomos, perfeito? Se eu quiser fazer cariótipo, eu tenho que pegar uma célula diploide, uma célula do corpo. Olha, atenção, não pode ser o glóbulo vermelho do sangue. Não pode ser, alguém sabe? O glóbulo vermelho do sangue é uma célula nos mamíferos anucleada. Ela não tem núcleo, professor? Não tem núcleo. Bom, se não tem núcleo, não tem material genético, evidente. Tanto é verdade que o glóbulo vermelho, a hemácia ou eritrócito, é fabricada pela medula vermelha dos ossos. Ela é fabricada pela medula vermelha dos ossos porque ela não tem núcleo para se reproduzir, para fazer a sua mitose. Professor, então não pode ser um glóbulo vermelho? Não. E também não pode ser um gameta, né? Claro, nem o espermatozoide, nem o óvulo. Porque tanto o espermatozoide quanto o óvulo são células haploides, ou seja, M cromossomos. E se eu quero fazer um cariótipo, eu tenho que trabalhar com células 2N cromossomos. Professor, da pele, do rim, dos rins, não é? Do meu intestino, escolhe uma célula do corpo, menos o glóbulo vermelho, claro, não é? E podemos fazer o cariótipo, porque eu vou explicar como se faz e o que nós podemos fazer com ele. Isso aqui é legal.